Vamos começar então a nossa quarta aula do nosso curso Brincando com a Matemática, onde nós estamos vendo a função exponencial, ok? Eu vou estar pedindo para vocês assistam o vídeo, né? Cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem um comentário de vocês, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, vamos para a nossa quarta aula. Nessa nossa quarta aula, agora, que horas são? São 12 horas, são 12 horas e 4 minutos, ok? Tudo bem? Bom, na última aula nós vimos quando eu tenho uma base onde o expoente dela é negativo. Vamos ver agora algumas propriedades da potenciação. Tudo bem? Então vamos analisar aqui no caso algumas propriedades da potenciação, ok? Vamos começar com a mais simples de todas, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Ora, a primeira propriedade que nós vamos abordar, vai ser a seguinte. Ora, se eu tenho bases iguais, tá? Se eu tenho bases iguais, então se eu tenho a elevado a m. Ixi, meu m aqui saiu horroroso. Vamos fazer de novo. A elevado a m vezes a elevado a n, o que eu posso fazer? Ou seja, se as bases são iguais, eu posso somar os meus expoentes. Então, eu faço a elevado a m mais n, ok? Vamos ver alguns exemplos? Então, por exemplo, se eu tiver 2 elevado à terceira vezes 2 elevado ao quadrado, eu conservo a base, a minha base é 2, ok? Minha base é 2 e vou somar os expoentes. 3 mais 2, então vai ficar 2 elevado à quinta. Se eu tiver 3 elevado, por exemplo, à quinta vezes 3 elevado à sexta, eu conservo a base, que é 3, tudo bem? E faço 5 mais 6, que vai dar, então, 3 elevado a 11, tá bom? Eu também posso utilizar essa propriedade quando os meus expoentes eles forem negativos. Então, por exemplo, se eu tiver, vamos imaginar, 2 elevado a menos 3 vezes 2 elevado à quinta, a regra continua sendo a mesma. Conservo a base e somo os expoentes, só que menos 3 mais 5, se eu tenho 5 e tiro 3, então a minha base é 2 elevado ao quadrado, 2 elevado à segunda. Tudo bem? E se ambos forem negativos? Não, vamos inverter aqui. Vai ficar 3 elevado a menos 3 vezes 3 elevado a menos 5. Ora, conservo a base. E aí, o que acontece? Quando sinais iguais, eu somo e mantenho o sinal. Então, vai ficar o quê? Menos 3 mais menos 5. Eu tenho o quê? 3 elevado a menos 8. Ok? Tudo bem? Tá? Sinais iguais, eu somo e mantenho o sinal. Sinais diferentes, eu subtraio e pego o sinal do maior. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 3 elevado à terceira, tá? Vezes 3 elevado a menos 5, seria o quê? Conservo a base, vai ficar 3 mais menos 5, vai ficar o quê? Ora, eu subtraio e pego o sinal do maior, então vai ficar 3 elevado a menos 2. Menos 5 mais 3, menos 2, ok? Então, essa é a nossa primeira propriedade que a gente está analisando. Vamos ver a nossa segunda propriedade. Vamos lá, então. O que diz a nossa segunda propriedade? A nossa segunda propriedade, ela afirma que a elevado a m dividido por a elevado a n, o que eu faço? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Faço m menos n. Você também pode estar escrevendo essa regra assim, ó, a elevado a m sobre a elevado a n é a mesma coisa que a m menos n, ok? Então, como que seria isso? Se eu tiver, por exemplo, vamos imaginar 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado ao quadrado, eu mantenho a base, que é 2, e vou subtrair os meus expoentes. Então, 2 elevado a 3 menos 2 é igual a 2 elevado a 1, que é igual ao próprio
2, ok? Tá? Vamos imaginar, por exemplo, eu tenho 5 elevado à terceira dividido por 5 elevado à terceira. Ora, conserva-se a base. 3 menos 3, ora, 3 menos 3 é 5 elevado a zero, que é igual ao próprio número 1. Ok? Tá? Também eu posso estar escrevendo assim. Observem que as bases elas devem ser iguais. Por exemplo, 7 elevado à quinta dividido por 7 elevado à terceira, eu mantenho a base, que é 7, e vou subtrair os meus expoentes. 5 menos 3 vai dar 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, ok? Tudo bem? Vamos ver aqui agora. E se... vamos imaginar que os expoentes são negativos. Por exemplo, 2 elevado a menos 5 sobre 2 elevado a menos 2. Ora, mesma coisa. Conserva-se a base e vamos subtrair os expoentes. Só que o que nós sabemos lá da matemática fundamental? Ora, o sinal de menos vai alterar o sinal de menos. O sinal de menos, o lado de fora, sempre altera. Então, se aqui é menos, fica mais. Se aqui é mais, fica menos. Tá? Eu também posso analisar da seguinte forma. Aqui é menos vezes menos, menos vezes menos é mais. Então, vai ficar 2 elevado a menos 5 mais 2, que vai me dar, de novo, sinais diferentes, subtrai e pega-se o sinal do maior. 5 menos 2, 3. Qual é o sinal do maior? Negativo. Então, vai ficar 2 elevado a menos 3. Aí, eu uso aquela regrinha. Eu tenho uma base elevada a um expoente negativo. Eu vou inverter, ok? E o expoente que era negativo fica positivo. Isso daqui vai ser igual a 1/8. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. Essa daqui seria a nossa segunda regrinha. Ok? Então, vamos lá. Tá bom, então? Vamos ver a nossa terceira regra. O que diz a nossa terceira regra? Ora, a nossa terceira regra diz que se eu tiver A vezes B elevado ao mesmo expoente, eu posso fazer A. Então, por exemplo, se eu tenho A vezes B elevado a M, eu posso escrever como sendo A elevado a M vezes B elevado a M, ok? Tudo bem? Então, essa regra é bem simples, não tem segredo. Olha só, por exemplo, eu tenho... Vamos imaginar que eu tenho 2 vezes 3 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que escrever 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ok? Tudo bem? Então, aqui ficaria 4 vezes 9, que vai dar 36. Se eu tiver, por exemplo, meio vezes 1/3 elevado ao cubo, é a mesma coisa que fazer meio elevado ao cubo vezes 1/3 elevado ao cubo, ok? E se eu tiver alguma coisa algébrica, por exemplo, se eu tiver x ao quadrado vezes y, melhor não, deixa eu explicar uma outra coisa primeiro, tudo bem? Vamos imaginar, dá para fazer, vai, x vezes y elevado à terceira vai ficar x elevado à terceira, y elevado à terceira, ok? Então, essa foi a nossa terceira regrinha. Vamos para a nossa quarta regrinha, que é bem fácil. É a mais ou menos igual à anterior. Se eu tiver A dividido por B elevado a uma certa potência, eu posso escrever que A elevado a N, B elevado a N, ou seja, eu tenho uma fração A sobre B elevado a N, então fica A elevado a N dividido por B elevado a N. É bem fácil essa. Ó. Por exemplo, vamos imaginar 2/3 elevado ao cubo. Basta eu fazer 2 elevado ao cubo sobre 3 elevado ao cubo. 8 sobre 27, ok? Se eu tivesse, por exemplo, um número com expoente negativo aqui, ó, seria melhor fazer assim, ó. Vamos imaginar que eu tenho 2/5 elevado a menos 3. Eu poderia fazer primeiro inverter o número, 5 sobre 2 elevado à terceira, para depois eu aplicar a regra. 5 à terceira,
2 à terceira, que vai me dar 125 sobre 8, ok? E vamos para a nossa quinta regrinha. O que diz a nossa quinta regrinha? A nossa quinta regrinha, ela fala o seguinte. Ora, se eu tiver uma base elevada a um expoente que está elevado a outro expoente, então se eu tiver A elevado a M, que por sua vez está elevado a N, eu conservo a base e vou multiplicar os meus expoentes, ok? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar da seguinte forma. Se eu tiver 2 elevado ao quadrado, que por sua vez está elevado à terceira, o que eu vou fazer? Eu conservo a base e vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes 3. Então, vai ficar 2 elevado à sexta. Ok? Então, vamos imaginar que 3 menos 3 elevado ao quadrado elevado à terceira seria o quê? Menos 3. Vou multiplicar os expoentes, 2 vezes 3, vai me dar menos 3 elevado à sexta. E se eu tiver algo assim, ó, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, menos 7 elevado ao quadrado, então, elevado à terceira, elevado a zero. Ora, conserva-se a base, menos 7, certo? E vou multiplicar os expoentes, 2 vezes 3 vezes 0. Ora, vai ser menos 7, 2 vezes 3, 6. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, dá menos 7 elevado a 0, que eu sei que é igual a 1. Se você já observou o zero aqui, ó, e como você sabe que a regrinha é uma multiplicação e qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Então, de cara, eu já poderia ter feito vezes zero e aí teria acabado, ok? Vamos imaginar de novo, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. O cara tem, por exemplo, 2 à terceira, elevado à quarta, elevado à quinta, elevado a zero. Ora, como eu já enxerguei que eu tenho um zero aqui nesse produto, porque eu sei que vai ser expoente vezes expoente vezes expoente, e como eu já observo o zero aqui, eu já posso colocar o quê? Que é 2 elevado a zero, e o resultado disso é 1. Tá bom? Vamos parando por aqui, a gente continua numa próxima aula, ok? Até a próxima.